Então, como a gente estava falando da questão da urgência, certo? Que ela tem uma similaridade, né? Mas ela, né, ela exige uma intervenção a curto prazo. Esse curto prazo, gente, não é para amanhã, continua sendo para hoje, né? Não é o agora imediato. O agora imediato é emergência. A urgência, vamos supor que 5, 10 minutos, entenderam? Né? Exige uma intervenção a curto prazo e geralmente tem um bom prognóstico, ou seja, um bom resultado. Alguns exemplos são os comportamentos bizarros, os quadros agudos de ansiedade, os surtos emocionais, choque psicológico, fobias, síndromes convulsiva, né? Como uma pessoa der uma convulsão, a gente se torna-se, né, alguns casos que a pessoa não é epilética, é uma emergência. Vai que deu uma convulsão porque tomou medicamento, né, vários tipos de remédio, né? Quando a pessoa tem a perca do ente querido, né? E aí a pessoa ela tem um quadro agudo de ansiedade, ela fica muito ansiosa naquele momento e ela tem um surto emocional muito grande, pressão sobe e tudo mais, é preciso ter a intervenção nossa, né? E agora vamos lá para os suicídios, né? É bem complicado a questão do suicídio, né? Não é um caso fácil. Aqui em Riachim, a gente já teve um quadro muito alto mesmo, de suicídio. Não sei se vocês se lembram disso, mas 2005 a 2008, mais ou menos, era bizarro. Não vou falar que era um por mês, não, mas era bizarro, né? Inclusive, eu, quando eu vim trabalhar aqui, eu fiquei bastante assustada com isso. Não falo que outros lugares não tenham. Tem, né? Só que, assim, os dados não são divulgados. A partir do momento que você trabalha num lugar, né? Então, você passa a saber melhor. Como os dados não são divulgados, e até quando a gente vai procurar lá no DataSUS, causas de mortes, só vem lá assim, porcentagem de causas de mortes externas. Mortes externas implica suicídio, homicídio, acidente e assim por diante. Então não vem separadinho, bonitinho, suicídio, homicídio e tal, né? E assim fica um pouquinho complicado. Então isso aí são dados epidemiológicos, né? E lógico que tem outras cidades que agem, só que a gente não tem o conhecimento. Quando eu vim trabalhar aqui em Riachão, eu não tinha esse conhecimento. Eu não fiquei sabendo que o índice de suicídio aqui era tão alto quanto, né, era quando eu cheguei aqui. Graças a Deus deu uma diminuída, uma controlada. Continua tendo as tentativas, né? Tem algumas tentativas até bizarras, vou falar, né? Aí o médico, muitas vezes, ele tem que prestar bastante atenção. A pessoa, ela tá naquela tentativa, ela tentou se suicidar mesmo, ou ela foi uma tentativa, ou foi alguma coisa para chamar a atenção, né? Porque dependendo do que ela toma, ela não vai morrer, mas é preciso fazer uma lavagem gástrica, e incomoda pra caramba, né? A pessoa, vamos lá no exemplo, a pessoa chega lá no hospital, que ela tentou se suicidar, parará, quando vai olhar, ela tomou, foi amoxicilina, paracetamol, só que ela tomou uma dosagem muito grande, de amoxicilina, de paracetamol, de pirona e assim por diante. O que o médico vai fazer? Vai dar uma lavagem gástrica, para pôr aquilo tudo para fora, tacar carvão ativado, né, para dar uma limpeza lá no estômago,
e pôr a pessoa em observação, tá? Então, assim, conheço pessoas que fazem isso, conheço pessoas que tem, né, tem uma pessoa que ainda não foi descoberto o gatilho e ela fazia isso toda semana. Só que agora eu já sei que já diminuiu bastante. Existem muitos casos de suicídios na saúde, tá? Principalmente na enfermagem. A gente lidar com a vida e com a morte ao mesmo tempo, né? Então, quando eu falei para vocês que a gente tinha que ter, seria não por opcional, sabe? Tinha que ser obrigatório, porque por opção o profissional acaba deixando de ir, né? No momento que se tornaria obrigatório ter um psicólogo, né? Um mínimo para estar lidando com esse profissional, eu acho que essas taxas de suicídios da área da saúde, da enfermagem, diminuiriam. Mesma coisa eu falo com vocês na questão, né, da polícia, né? Porque é aquilo que eu falo com vocês. O cara, ele tá defendendo você, tá se defendendo, né? Acaba matando. Mesmo que ele mate uma pessoa que seja bandido, ia matar todo mundo, já matou não sei quantos e tudo mais, ele carrega aquela morte nas costas. 1, 2, 3 mortes. Passa por algumas ações, né, que eles têm que fazer, que implica risco de morte. E põe sua vida, muitas vezes, em risco e tal. Então, assim, direto a gente vê na televisão, né, o policial se suicidou, ou então aqueles ataques que eles dão, que matam a namorada, matam a esposa, e assim por diante. Com certeza, eles não têm um apoio, né, terapêutico. E o que, vamos supor, se tiver, é opcional. Eu acho que essa coisa não devia ser opcional, devia ser obrigatório. Porque aí a pessoa põe seus demônios para fora. Demônios numa maneira de falar. Ela vai falar, ela vai pôr para fora o que ela está sentindo, o que ela está passando e assim por diante, né? E vai ser orientada pelo profissional. E se o profissional identificar que aquela pessoa, né, que é um risco, ela tem risco para suicídio, ela está com risco para depressão, ele vai indicar um psiquiatra e a gente faz, né, a saúde preventiva e não a saúde de tratamento, porque o que se tem hoje no Brasil é saúde de tratamento. 90% do que se faz é tratamento e não prevenção, né? As vacinas são preventivas, é uma ação preventiva. Exame de prevenção de câncer de colo de útero também é um exame preventivo, né? Mas o que acontece? A pessoa, ela chega na unidade de saúde só se ela estiver doente, se ela estiver precisando da receita de um remédio. Ela nunca chega pra gente, certo? Ah, não, eu tô ótima, eu vim fazer um check-up. Então fica complicado. E essa questão também de alta rotatividade médica, que eles não param no lugar, né? Temos que olhar ambos os lados. Então o médico, a mesma hora que ele está aqui, ele já está na outra cidade, ele dá tchau e benção, ele não tem um comprometimento, né, com o lugar que ele trabalha, então ele tem um comprometimento com o que ele ganha, né? Se tá aqui no Reagência, se o grupo ofereceu mais, é tchau e benção. Ele não pensa duas vezes. Então essa alta rotatividade atrapalha muito também, porque acaba dando descontinuidade no trabalho que está sendo feito com o paciente. E aí, até que se consegue novo médico, até que esse médico entre no eixo, e é claro que cada médico tem seu jeito de trabalhar, né? A coisa, como se diz, fica estagnada, como se você tivesse que começar tudo novamente. Então, na questão do suicídio, as intervenções é para minimizar o risco de suicídio. Ela envolve a identificação, a avaliação dos sinais típicos
e o tratamento de quem demonstra, né, uma atitude ou um comportamento suicida. É fácil de identificar? Não, não é fácil, mais ou menos. Tem muita gente que fala, eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me matar. Não falo que é piti e que não é na brincadeira, na esportiva, não. Porque uma hora acontece. Ela dá sinais. A gente aqui não sabe entender, né, esses sinais ou até mesmo levar a sério esses sinais. Os comportamentos suicidas, eles são relacionados a diversos critérios, né? Eles podem ocorrer de forma gradativa ou não, né? Ou seja, a pessoa vem falando, gradativa, ela vem falando, ela tenta uma vez, ela tenta duas vezes, vem falando, é gradativo. Ou então ela nunca falou nem nada e de repente, puf, ela vai e comete o suicídio, né? A análise psiquiátrica, os psiquiatras, eles sugerem 5 comportamentos muito importantes no caso do suicídio. A ideação suicida, que a pessoa ideia, né, faz ideia do suicídio. A intenção, ela tem intenção de se suicidar. Ela tem um plano prévio, lógico, todo suicídio ele traz um plano, como vai ser, né? Ele tem acesso às formas letais e tentativas de se matar, né? Pode ser por enforcamento. Aí tem, ele vai prever, ele vai fazer o plano dele, vai ser com um lençol, com uma corda, né? Antigamente, é tanto que foi parado de vender o famoso chumbinho. Chumbinho era para matar rato. E quantos suicídios não tiveram por conta de pessoas que beberam chumbinho? Eu conheço inúmeros, né? Então, assim, hoje já é bem complicado, mais rigoroso para comprar um chumbinho. Mas existem outros venenos que a pessoa toma, que está aí no mercado, né? E ela pode sim tomar para tentar o suicídio. Principalmente venenos da área rural, né? Para bater em mato, em animais e assim por diante. A ideação suicida, no geral, ela está associada aos transtornos psiquiátricos, né? Ou ao abuso de substâncias tóxicas. No Brasil, nos últimos anos, os casos de suicídio são cada vez mais preocupantes. Preocupantes por quê? Porque estão aumentando. E não tem uma faixa etária, né? Vamos supor, porque é mais velho. Não, até os mais novos estão cometendo suicídio. Porque esse abuso de substâncias tóxicas, né? As drogas, o álcool. Quando eu falei para vocês que a pessoa, quando ela tenta parar, né? A pessoa, quando ela é dependente mesmo, ela vira um alcoólico, ela vira um drogado, ela rouba, né, para manter seu vício, ela faz coisas de outro mundo para manter seu vício, inclusive se precisar matar uma pessoa, ela mata também. Então, às vezes, né, naquele negócio, na loucura, né, da dependência, né, dessas substâncias tóxicas, o que acontece? Né? Uma overdose, ou então ele toma demais para acabar com aquilo e se suicida. Infelizmente acontece isso? Acontece, e muito, por isso que é preocupante. Os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde, eles apontam, né, que o suicídio entre os jovens é a 4ª causa de morte no país. Então, no Brasil, a 4ª causa de morte é o suicídio em jovens. A maioria dos casos poderia ser evitado se esse indivíduo tivesse recebido auxílio profissional. No entanto, nem sempre é fácil identificar os sinais de ideação suicida, né?
igual eu falei, é muito complicado. O jovem, ele pode até falar, vou me matar. Aí não se leva a sério. E torna-se o quê? Bem complicado. Hoje em dia, a transição da fase de criança para adolescente, para jovem, está acontecendo muito cedo. E é uma bomba de hormônio que eles recebem, né? Nisso, afeta muito, eles têm muita preocupação. Então, você vê jovens, né, pré-adolescentes, os aborrecentes, tendo ansiedade, tendo graus depressivos, né, tendo também, vem aumentando, né, a automutilação, né, eles piram por conta do bullying, e isso é culpa da criança, isso é culpa nossa, sabe? Isso é culpa nossa. Às vezes, assim, antigamente você não via tanto. Antigamente você via uma mãe que criava 20 filhos, né? Ela dava conta desses 20 filhos e eles respeitavam muito. Hoje você vê filho batendo em mãe, em pai, né? E vai um pouquinho por quê? Porque às vezes quer compensar, trabalha o dia todo, aí dá tudo pro filho de mão beijada, né? E eu acho que as pessoas precisam merecer. Quando eu queria alguma coisa, eu tinha que merecer. Se meu pai me passasse um rabo de olho, eu sabia que era para mim sumir daquele lugar e que depois eu ia escutar. Hoje você passa um rabo de olho pro menino, ele vai lá, você também é de cara feia, né? Então muitos têm uma personalidade que se acham que mandam neles mesmos. Eles mandam neles mesmos, eles mandam na casa, eles mandam na mãe, no pai e assim por diante, né? Batem na mãe porque não quer dinheiro, é telefone de última geração. Às vezes o pai e a mãe tem aquele telefone pequenininho e o filho tá lá com o iPhone. É certo. Outra coisa, o filho aprontou, aí o castigo dele vai ser o quê? Uma viagem pra praia. É certo? É certo essa educação? Podemos ver que esses índices, né, de suicídio em questão de jovens aumentaram quando? Dessa nova geração de pais, que inclui eu, vocês e assim por diante. Que é difícil estar dando educação hoje. Eu tenho uma única filha. Eu falo que filho fica caro e dá trabalho, né? É um modo de brincar, mas o mais difícil hoje na criação de um filho é a educação. Tanto a educação dentro de casa, que é obrigação de pai e mãe, quanto a educação lá da escola. Porque tiraram, né, o governo para fazer bonito para os Estados Unidos, para bater ser um país, né, fez acordo para ter os empréstimos e tudo mais, para diminuir, né, o índice de analfabetismo no Brasil. Hoje não existe mais bomba, não se pode reprovar um aluno. Beleza, como é que não sai esses alunos? Se o professor vai reclamar o aluno chega em casa, conta para o pai vai lá tomar satisfação com o aluno, com o pai, com o professor, quer dizer. Isso é um absurdo. Se um professor chamar a atenção da minha filha, é porque ela mereceu e ela fez. E o que vai acontecer dentro de casa? Eu vou fazer também o corretivo. A professora não está errada. E já pais acham que não, vai lá tomar, né, como se diz, vai lá tomar satisfação com a professora que chamou a atenção do filho dele. Não. Pera lá. Aí depois vai reclamar que o filho está rebelde. Ele é rebelde. Que rebelde? Você deixou ele rebelde. Você deu asas. E depois de dar um pouquinho de asa,
para voltar atrás. Ah, para você cortar essas asas é difícil, mas dá conta. Não é fácil. Aí vem as chantagens, vem as manipulações, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Espero que tenha aberto um pouquinho a mente para vocês, né, das urgências, emergências, das questões dos medicamentos e, né, a gente vai continuar falando dessa parte de suicídio mais para frente, beleza? Até a aula do Google Meet, combinado?